O espaço geográfico chinês. A leste do continente asiático e situado a oeste do Oceano Pacífico, existe um grande país chamado República Popular da China, ou simplesmente China, que tem como capital Pequim. Trata-se do terceiro maior país do globo, ficando atrás da Rússia e Canadá. A China conta com mais de 2.900 ilhas costeiras, sendo que a maior delas é Taiwan e a segunda maior é Hainan. A China é o maior país da Ásia Oriental. Faz fronteira com Vietnã, Laos, Myanmar, Índia, Nepal e Paquistão ao sul, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão e Cazaquistão ao oeste, Rússia e Mongólia ao norte e Coreia do Norte e o Oceano Pacífico a leste. Bem, devido à sua extensão territorial, a China apresenta uma grande variedade de paisagens e zonas climáticas. No oeste, ao longo da costa do Mar Amarelo, há planícies aluviais densamente povoadas. A zona costeira do Mar da China Meridional é mais montanhosa e no sul prevalecem as colinas e as pequenas cordilheiras. Na zona central do país estão os deltas dos maiores rios, o Amarelo e o Yangtze. No oeste predominam as grandes cordilheiras e os planaltos, onde são encontrados desertos como o de Gobi e o Taklamakan. O idioma chinês, ele é formado por um total de 81 idiomas. Mas você vai pensar assim, oxe, como assim um idioma formado por 81 idiomas? Meio que... Vou dar uma explicação aqui por nós. O nosso idioma é o português do Brasil. Mas o português do Brasil, ele veio do português de Portugal, tem palavras indígenas, palavras africanas, tem palavras que vieram de outros países. Então lá, ele é a junção de 81 idiomas de outros locais. Então eles têm 70% desse vocabulário dele são palavras que vieram do mandarim. E os outros 30% vieram desses outros 80 idiomas, entendeu? Então é um total de 81% de idiomas que formam o idioma chinês. A bandeira chinesa. Bom, a bandeira nacional da República Popular da China é também conhecida como Bandeira Vermelha de 5 estrelas. Todas as estrelas são de 5 pontas, sendo que a estrela maior simboliza o PCC, que é o Partido Comunista Chinês. E as 4 menores estrelas simbolizam o povo chinês. A relação das estrelas significa a união popular sob o comando do PCC. A cor vermelha da bandeira simboliza a Revolução de 1949, que foi a Revolução Comunista. E a cor amarela das estrelas é para destacar a claridade da Terra Vermelha. Os pontos turísticos da China. A gente não pode falar da China sem lembrar da Grande Muralha, né? Que é uma gigantesca construção arquitetônica feita 220 a.C., que tem mais de 21 mil quilômetros de comprimento, 8 metros de altura e 4 metros de largura. Ela foi construída com o objetivo de proteger o país de invasores e também ocupar homens desordeiros e soldados que estavam sem emprego. Atualmente ela é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Além da Grande Muralha, também temos o Templo Lama, que é localizado em Pequim e foi construído em 1694 pelo imperador Kangxi como residência para o seu filho. Ele era um palácio imperial, mas anos após foi fechado e considerado um monumento nacional. Temos também o Templo do Céu, que foi construído entre 1406 e 1420 durante o reinado do imperador Yongle. A culinária chinesa é uma culinária que está difundida no mundo todo atualmente, justamente pela sua grande variedade e diversidade de cores, sabores, texturas e muito mais. Hoje eu vou citar alguns exemplos de comidas típicas que os chineses adoram comer na China. Uma delas é o lamen chinês, que é literalmente um miojo, mas ele parece com a sopa e tem alguns vegetais e ovo nele. Tem também o mapo tofu, que é literalmente um tofu
cortado em cubinhos com um caldo apimentado e um pouquinho de carne de porco moída. Tem também o ovo de 1000 anos, que é um ovo que parece estar podre, mas na verdade não, e os chineses adoram comer. Também tem o zongzi, que é uma comida bem típica de lá, que o povo gosta muito. E além de comidas assim, os chineses também adoram experimentar coisas diferentes do resto do mundo. E que eu tenho certeza que muitos países e muitas pessoas nunca teriam coragem de experimentar, como sopa de morcego, escorpiões, e desde essas coisas a cachorros e outras coisas que eu nunca teria coragem de comer, porque eu acho tamanha crueldade. Algumas curiosidades chinesas. Bem, os chineses usam em média 45 milhões de hashis por ano, e todos os anos aproximadamente 4 milhões de gatos vão para os pratos dos chineses. 100 milhões de pessoas na China sobrevivem com menos de $1 por dia. Todos os anos, milhares de bebês recém-nascidos femininos são abandonados devido à política do filho único. Na China, se você tiver um parente com mais de 60 anos, você é obrigado a visitar esse parente regularmente. Brad Pitt foi banido do país por causa de seu papel no filme 7 anos no Tibete. Na China, tem políticas de censura mais rígidas do mundo. Inclusive, a palavra censura é censurada na China. O papel higiênico foi inventado em 1300 na China, mas nessa época só eram usados por imperadores. E o morcego é um símbolo de sorte no país. A Índia, ela está localizada no hemisfério norte, ocidental e no sul da Ásia. A Índia, ela tem o segundo país com mais pessoas no mundo e é o sétimo em extensão territorial. A sua capital é Nova Delhi. Ela faz fronteira com um total de 7 países. Entre eles está o Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, China, Nepal, Butão e Myanmar. E ela possui um relevo de planalto e planície, com a predominância desses dois tipos de relevos. E os principais são a planície do Indo-Gangetica e o planalto de Deccan. Já na hidrografia, tem bastante rios lá na Ásia. E na Índia também tem bastante rios. Entre os principais é o rio Indo e o rio Ganges. Já no clima, o clima predomina o clima tropical, com influências de monções. O que são as monções? São ventos que sopram da Índia para o mar ou do mar para a Índia. A vegetação tem a vegetação de lá, predomina florestas tropicais e subtropicais. E no noroeste destaca-se a vegetação savânica. A língua indiana. As línguas faladas na Índia incluem mais de 400 idiomas e dialetos, pertencentes principalmente a 2 famílias linguísticas, sendo essas a indo-europeia, representada no ramo indo-ariano e a dravídica, e o inglês. A Constituição da Índia outorga às 23 línguas um estatuto oficial especial, além de existirem outros idiomas considerados oficiais por um ou mais estados federados indianos. Essa é a bandeira da Índia. Ela foi adotada oficialmente em 1947, no mesmo ano da independência do seu país. Ela é basicamente dividida em 3 faixas, nas cores de laranja, branco, verde e um símbolo azul no meio, chamado de chakra. Basicamente, a cor laranja representa espiritualidade e fé, a cor verde representa natureza e fertilidade, e a cor branca representa paz e verdade. Já o símbolo no meio representa a justiça. Irei falar sobre os pontos turísticos da Índia. Lá na Índia eles têm bastante pontos turísticos bastante conhecidos. Um deles é o Taj Mahal, que é considerado pela Unesco uma das 7 maravilhas do mundo, e ela está localizada na cidade de Agra. E essa construção foi feita a pedido do imperador Shah Jahan, que na época ele quis homenagear a sua terceira esposa, que acabou falecendo
por conta que no parto houve problema do seu 14º filho. Então ela acabou falecendo no meio do parto. E o outro local é o Templo de Lotus, que é um ponto turístico bastante moderno. O Templo de Lotus, ele é um local de adoração, bastante movimentado, em que as pessoas vão adorar seus deuses. E lá as orações devem ser feitas de forma silenciosa. Não é proibido ser feito palestras e outros tipos de coisas que ocasionem barulhos. E também outro lugar com ponto turístico é o Forte de Amber. Lá no Forte de Amber é uma fortaleza que foi construída pela tribo de Menas. E nessa fortaleza se mistura a cultura de muçulmanos e a hindu. E ela é bastante linda por conta de seus jardins, palácio e por ser uma muralha bastante grande, que equivale a 6 quilômetros de muralha, só a muralha. Então ela é vista de longe bastante bonita. A culinária indiana, ela é bastante diversificada e cheia de variedades. Ela é bastante parecida com a nossa. Lá na culinária indiana, eles usam bastante produtos que nós usamos, como pimenta, nós usa também açafrão, canela, coentro, cebola e outras coisas que nós usamos também. E lá eles comem coisas que é bastante parecido com a nossa também. Eu estarei falando sobre uma das três principais, que é o pastel indiano, que é um pastel frito igual o nosso, mas só que a massa dele é feito com trigo, farinha de trigo. E o recheio é bastante curioso, porque o recheio é bastante diversificado. Eles usam feijão, usam também ervilhas, usam cebola, coisa que a gente não usa. E também tem o cruz de peixe, que é meio que a nossa moqueca, mas eles usam o leite de coco e bastante apimentada. Eles adoram pimenta. E também tem vegetarianos lá. E para os vegetarianos, uma comida bastante comida lá, que eles comem bastante lá, é o palak paneer, que é mistura de espinafre com queijo, e eles fazem o molho com o curry. Então lá, esses são um dos 3 principais pratos lá da culinária. Eu vou falar algumas curiosidades da Índia. A cidade de Nova Delhi é a cidade mais poluída do mundo e ela é localizada na Índia. Na Índia, as vacas geralmente têm documento de identificação e lá elas são consideradas muito sagradas. Não só as vacas, como também os elefantes. Outro fato é que na Índia, os indianos não costumam comer com talheres, e sim com a mão. E a mão certa para se comer lá é a mão direita, já que a mão esquerda é usada para se limpar. Outro fato é que eles também não usam papel higiênico lá, eles preferem se lavar do que usar o papel higiênico. Tem o rio Ganges, que é o rio mais sagrado de lá e também o mais poluído do mundo, já que geralmente as pessoas jogam muito lixo naquele rio e também cinza de pessoas. E como nem todos lá têm tantas condições para cremar o seu parente, às vezes eles depositam o corpo do seu parente ali mesmo. E ainda assim os indianos se banham ali e o tratam como um rio sagrado. Aqui lá acontece o festival hindu, que é chamado de Kumbh Mela, e ele ocorre de 4 em 4 anos. E é o evento que reúne mais gente no mundo inteiro. Cerca de 100 milhões de pessoas estão participando desse festival a cada 12 anos.